Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais um evento patrocinado pela ABERT, no qual nós temos a presença dos engenheiros da Anatel, o engenheiro Iroá Robledo, que é gerente de outorgas e licenciamento de estações da Anatel, e do engenheiro Tiago Aguiar, que é gerente de regulamentação técnica, que vão falar para a gente sobre o Mosaico, que é um novo sistema recentemente implantado pela Anatel, e eles vão falar aí a respeito desse sistema, dar todas as explicações possíveis, e nós vamos tirar as nossas dúvidas e tudo mais. Com a palavra o engenheiro Iroá. Bom, boa tarde. Hoje nosso papel aqui é esclarecer em alguns detalhes a operação do sistema Mosaico e aproveitar também para explicar como que é a estrutura, tá? A apresentação vai ser feita em 2 módulos. Eu vou fazer a parte de licenciamento e o Tiago a parte de plano básico, e espero que vocês consigam ter um contato melhor com a ferramenta, e desde já esclarecemos que estamos à disposição para perguntas não só durante aqui o evento, mas posterior também à apresentação, ok? Bom, inicialmente eu vou passar as noções gerais do sistema para que todo mundo entenda o que é de fato o Mosaico. O Mosaico não é simplesmente um sistema para SRD, é um sistema que foi adquirido pelo governo, pelo governo federal, com o advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, tá? A gente precisava de um sistema que fizesse cálculos de interferência e de viabilidade, que permitisse mais agilidade na liberação das licenças e a operação de milhares de dispositivos de telecomunicações em um mesmo lugar, tá? Bom, apenas uma referência, a gente utiliza as Olimpíadas para esclarecer essa aplicação do governo, né? A gente fez mais de 3 milhões de análises de interferência com 5 engenheiros, tá? E tivemos aí um grande desempenho, porque tivemos no máximo 32 casos de interferência, sendo que a maioria deles é por motivo de mau uso do próprio usuário, tá? Bom, essa é a estrutura geral do Mosaico, tá? Que é utilizada para serviço de telecomunicações e também para radiodifusão. Vocês veem ali que tem a parte administrativa e técnica, sendo que a administrativa denota principalmente a questão do workflow, ou seja, a transferência do processo e como que o canal, no caso de radiodifusão, se movimenta entre os estados, tá? Inicialmente vocês veem que tem a outorga, né? O módulo de outorga, ele é para, no caso de telecomunicações, para linkar o serviço com a entidade, ou seja, a partir desse momento que uma entidade tem a outorga do serviço, ela pode prestar aquele serviço. No entanto, se tiver necessidade de operar com o ato de RF, com radiofrequência, ele vai precisar de uma autorização, de uma outorga de radiofrequência por meio do ato de radiofrequência. Tendo o ato de radiofrequência, ele pode fazer o licenciamento das estações baseado nas frequências que foram liberadas por esse ato. Bom, vocês podem ver também que existem outros módulos que estão agregados a essa estrutura, que é o módulo de certificação. Por quê? Porque o módulo de certificação obedece rigorosamente às condições de uso que são estabelecidas na canalização, que serve de balizador também para o módulo de ato de radiofrequência. Essa certificação, então, ela é conferida por todo o licenciamento da Anatel, porque é uma garantia tanto técnica quanto jurídica de que aquele equipamento, de fato, ele atende às regras mínimas que foram estabelecidas nas condições de uso, tá? Embaixo há um quadro explicando que o Mosaico, na verdade, ele é formado por 2 plataformas, uma que é customizável, ou seja, a gente conseguiu moldar as necessidades da agência, que é a que o SCR mais enxerga, que na verdade é a que ele enxerga, e a plataforma do ICS, que tem três módulos, que é o ICS Telecom, Manager e MAP, que é uma ferramenta específica de engenharia de telecomunicações, sem interatividade que tem o Mosaico, tá? O Spectrum I. Bom, vamos entrar então nos status dos canais, tá? Vamos falar rapidamente. Essa estrutura dos status, ela foi baseada na máquina de estado. Para quem
da engenharia lembra dessa matéria de eletrônica digital, então a gente pensou em status e a movimentação entre os status por meio de decisões que o próprio usuário toma, tá? Bom, então nós temos aqui hoje no Mosaico 8 status, começando em C0 e indo até C7. Em C0 nós temos o plano básico, que o Thiago vai detalhar melhor, eu vou falar poucas vezes apenas por causa da dependência que existe entre as fases, tá? Mas uma vez feita a consulta pública, publicada e o canal tornado vago, ele é registrado no sistema, né? Ocorre todo o processo licitatório e a ratificação do Congresso Nacional, que publica o decreto legislativo, e o Ministério carrega as informações ainda em C0 e ele passa a ser um canal outorgado. Sendo um canal outorgado, você já está apto a pedir o ato de RF, tá? Pedindo o ato de RF, né, quando nesse caso o Ministério já pode até também incluir estação nesse momento, mas em C1, mas via de regra pede o ato de RF, né, e protocola o pedido de aprovação de locais, APL, no Ministério. Nesse momento você tem a condicionante, né, que são as 3 condicionantes, que é o decreto legislativo, o ato de RF pago, né, lembrando que o PPDU tem que estar pago para ele fazer a movimentação, tá? E também a protocolo da PL. A APL, se ela já tiver sido aprovada antes de você pedir o ato de RF em C1, quando você pedir e ela já tiver sido aprovada, ele pula direto para C3. Se você não tiver pedido e ainda não tiver publicado, ele vai para C2. E aí fica na PL para aprovação, tá? Se a PL ainda não tiver sido aprovada. Bom, nesse momento é bom deixar claro uma coisa, tá? Quando você tem as 3 condicionantes, você tem o direito de entrar em operação. Você entra em funcionamento provisório. Já esclarecendo algumas dúvidas, que tem pessoas que tratam isso como licença provisória. Não existe a licença provisória, tá? A licença provisória não é um papel que você apresenta para ninguém. Você tem o direito de entrar em operação porque você atingiu os 3 requisitos que precisava para poder entrar em operação. Bom, concluindo a fase da aprovação de locais, você vai para C3, que é a fase para licenciamento, onde você ainda pode fazer alguma alteração de estação, tá? E caso você não faça nenhuma alteração, você simplesmente licencia e clica em licenciar e vai direto para termos e condições e faz o licenciamento da estação após o pagamento da TFI. Nesse caso, após o pagamento, você vai para C4 e em C4, né, você já está com um canal licenciado. O que significa isso? Que você está em operação e totalmente regular. Esse é o status de fato que você não tem nenhuma pendência, tá? Esse é o status que você está realmente totalmente regular com relação às normas atuais, tá? Bom, C5 é um status do Ministério para pendência de outorga, é um status administrativo que eles que operam, tá? C6 é quando há uma alteração de plano básico. Nesse status você pode solicitar também o ato de RF, tá? Para aí quando você solicita, ele cai para C3. Já esclarecendo algumas perguntas também com relação a esse caso, mas a minha estação já estava licenciada. Na verdade, isso é um mandamento legal, tá? É um mandamento legal que a gente tem que seguir. Quando há uma alteração técnica, você tem que pagar a TFI, tá? Isso está estabelecido na norma, é a 50/50, e também com relação à LGT, que eu vou falar agora no C7. No C7 é um estado que antes, como não tinha essa validação e isso não ficava exposto no sistema anterior, o que acontecia, que era o SRD, o que acontecia? A frequência vencia, e muitas vezes não por desleixo ou falta de cuidado do interessado, mas sim porque era uma questão que às vezes passava 10 anos, a pessoa está 1 ano atrasada e não estava sabendo daquele vencimento. Nesse estado, em C7, é importante frisar o seguinte: a sua frequência expirou. E pela LGT, no artigo 131, a sua frequência expirando, a sua licença também perde a validade. Por isso que quando embora você esteja em operação, né, nesse estado você está em caráter precário, lembre que é diferente do provisório, lá da condicionante que a gente falou no começo, das 3, esse agora você está, na verdade, em caráter precário, tá? E o que acontece agora?
O que acontece agora é que você vai para a C3, tá? Para fazer o licenciamento da estação e vai ser cobrada de novo a TFI, tá? Isso eu acho que já mata um bocado de perguntas que já fizeram para a gente, tá? Bom, e aí é importante notar, que vocês saibam também o seguinte, quando estiver nos status C0, C2 e C5, isso não está acessível para o usuário externo. O máximo que você vai conseguir fazer é ter o resumo da estação, verificar o histórico, se houve alguma alteração, né, de dados daquela estação, tá? E também ver na aba, no formulário eletrônico, acompanhar pelo formulário eletrônico se houve também alguma mudança, tá? Claro. Pessoal, desculpa, só interrompendo um pouquinho, para esclarecer, eu vou falar mais na frente. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, trabalho na outra gerência do Agostinho, é o gerente, trabalho especificamente na parte de plano básico. Esse status C1, C3, C4, C6 e C7 que o Iroá disse, eles são acessíveis aos usuários externos para o licenciamento, mas para fazer alteração de plano básico, você pode fazer alteração em qualquer status, menos o C0, porque o C0 é onde o canal está vago. E aí a gente também... Eu estou interrompendo, desculpa interromper, mas que a gente já recebeu alguns questionamentos. Como então eu faço uma solicitação de alteração de canal vago? Isso é muito comum no plano básico, algumas alterações de canais de FM que necessitam fazer alterações de canais vagos. Então, a nossa orientação é que, como ele não está acessível para o usuário externo, até porque ele não está outorgado ainda, o Iroá deve falar depois na parte de acesso ao sistema, ele é ligado ao Fistel, então a gente orienta o usuário a entrar com a solicitação de alteração no canal principal e, se for necessário alteração de algum canal vago, colocar no projeto técnico que a gente vai proceder com a alteração do canal C0 e a solicitação ao Ministério que é necessário nesses casos. Até trocar um canal vago, né? Até trocar um canal vago, porque às vezes um canal vago ele é necessário alterar, mas o Ministério dando o aval, só que o usuário externo não vai conseguir fazer isso diretamente no mosaico. Ele tem que solicitar no canal principal e aí fazer a solicitação para a gente. Mas só para esclarecer, então, no plano básico, você pode em qualquer fase fazer a alteração, menos o C0. Desculpe interromper, mas... Não, muito obrigado, Thiago. Bom, aqui mais em detalhe, então, o C1, então, essas são as ações que você vai poder ver no C1, tá? Você pode atualizar os dados administrativos, solicitar a RF, como já falei, e esses três últimos, você podem ver que eles se repetem em todos os boxes. Por quê? Você pode a qualquer momento ter o resumo da estação, ter o histórico ele aparece, o que foi modificado aparece em amarelo, e ver também através do formulário eletrônico, tá? C2, como eu já disse, já levantei a informação a respeito, tipicamente para aprovação de locais, né, que é a APL, tá? Ali tem um botão de análise técnica, que é aquele botão, o link ali, aquela ação, que permite que você consiga o resultado da multiplicação, da média das 12 radiais e fazer uma verificação ali se está atendendo a regulamentação vigente, tá? No caso de C3, vocês podem ver que tem a parte de editar a estação, que eu vou falar mais à frente, né? Ali a parte de licenciar, explicar a diferença entre uma coisa e a outra, e a questão da análise técnica, como eu já citei, tá? Bom, em C4 o canal já está licenciado, então nesse caso, se você tiver editar a estação, fizer alguma alteração técnica, ele vai voltar para C3 e vai ser cobrado a TFI para ele voltar para C4, tá? Aí você também pode imprimir a licença, incluir e excluir retransmissor auxiliar, tá? E também, nesse caso de imprimir a licença, é bom deixar claro o seguinte, essa licença passa a ficar disponível, tá? Eletronicamente, e você pode ter um arquivo em PDF, e não necessariamente você ter que pedir à Anatel uma segunda via de licença. Isso não existe mais. Isso vai ficar disponível no sistema, você tira quantas cópias forem necessárias, tá? C5, como eu já havia dito, isso é um módulo que foi um estágio que foi criado para o Ministério. C6 é a parte de alteração do plano básico, onde você, após a conclusão, a aprovação do plano básico, a publicação, você tem que solicitar o ato de RF, tá? Para você, e cai para C3 novamente, para fazer o licenciamento da estação, tá? E no último caso, quando vocês estão em C7, é porque vocês estão querendo a prorrogação da radiofrequência, tá? Nesse caso, com a prorrogação da radiofrequência, hora que
faz a validação toda e ocorre de novo a mudança de status, né? Feita a publicação e o pagamento do PPDU, ele volta para C3 para fazer o licenciamento. Há uma pergunta já dos usuários externos, Francisca Almeida, é você que vai ler? Eu posso ler. Francisca Almeida Vieira Seneviva, de São Paulo. É correto afirmar que quando a entidade deseja alterar o endereço do sistema irradiante, basta protocolar o pedido e já pode alterar? O que fazer quando o sistema mosaico está bloqueado para fazer alterações dentro do pedido já protocolado? Bom, o sistema, quando ele está, dependendo do status que ele tiver, tá? Teria que ver em qual status que você está trabalhando. Mas em qualquer dessas fases, eu vou falar mais para frente do editar, que ele tiver ou em C3, ou em C4, ou em C7, você consegue fazer alterações na estação. Algumas são bloqueadas, principalmente as que são relacionadas à outorga. Se isso for o que você estiver me falando, estiver relacionado à outorga, né, ou mesmo alguma informação estiver relacionada ao plano básico, você não vai conseguir na simples edição da estação. Tá? Endereço ali, no caso. Endereço do sistema irradiante ali, sistema no caso, acho que... alteração. Alteração, acho que vai precisar do Ministério para... Vamos a outra pergunta, de Adnei Lúcio Miranda, da Rede Mineira de Rádio e Televisão de Uberlândia. O Mosaic fornece licença, com a tarja licença vencida. Outro Fristel imprimiu sem os dados da parte técnica na licença. Em alguns casos, fala que não pode imprimir a licença devido à falta do ato de RF, sendo que já existe e foi publicado no DOU, no Diário Oficial. O Mosaico, hoje, ele é confiável? Sim, o Mosaico ele é confiável. A gente tem feito muitos testes. É claro, existem erros pontuais, principalmente por conta do sistema anterior, que havia um legado muito grande de informações que estavam inconsistentes com qualquer tipo de base de dados para radiodifusão e para qualquer outro serviço que fosse. O caso é que a gente fez vários ajustes já no sistema, tá? Nesse caso que você está me falando, provavelmente ou não foi feito o processo do licenciamento em C3 e a pessoa achou que pagando o ato de RF já estaria licenciada, e eu estou enfatizando que mesmo o ato sendo publicado, você tem que ir ao sistema e fazer o licenciamento da estação. Se ele estiver em C4 e não estiver imprimindo a licença, isso está errado. Se ele estiver, se você estando em C4, você tem que ter acesso à licença. Se a licença está sem dados, é porque a migração, né, não foi feita corretamente. Algum dado foi perdido nessa migração que foi realizada. No entanto, isso aí é uma coisa que a gente tem tratado ponto a ponto e tem funcionado muito bem. São poucos casos que estão acontecendo ultimamente, tá? Nem a última que ocorreu a respeito de dados que estavam faltando já tem alguns meses. Bom, temos outra pergunta aqui. Eu não sei algum momento que, se você quiser continuar com a tua apresentação e você vê aí como é que você quer. Acho que podemos continuar com as perguntas. Então tá. Vamos lá. Paulo Nogueira Lima, Rádio Caraíba, Senhor do Bonfim, da Bahia. O material gerado nesse encontro pode ser disponibilizado para consultas posteriores? Eu acredito que sim. Sim. Vai ser disponibilizado, sim. Quer dizer, não tem problema, não. E a ABERT, inclusive, ela vai disponibilizar no seu site a gravação do encontro, quer dizer, vai estar tudo disponível para todo mundo. Mais uma pergunta aqui. Bruno Garcia, Rádio Contricel do Amazonas, São CP, Rio Grande do Sul. Somos uma rádio AM do interior do Rio Grande do Sul. Atualmente operamos com 1 kW de potência, porém temos um processo tramitando há vários anos para aumentarmos para 3 kW de potência, mas até o momento não saiu nenhuma resposta. Isso pode ser agilizado, acompanhado nesse sistema? Provavelmente deve ser uma alteração, nesse caso, de plano básico, né? Esse é um processo de AM de 1 para 3, eu vou explicar, a próxima apresentação vai ser específico para plano básico,
que vai ter um módulo específico para fazer essa solicitação, mas solicitações anteriores, a gente tratou todos os processos com o Ministério ou com a Anatel. Acho que mandando um e-mail para a gente, no e-mail, na parte final, a gente, com o número do processo, a gente pode mapear para ver o que aconteceu com esse processo. Como ele tem alteração de potência, normalmente, e aí eu tenho que verificar o caso se ele tem alteração de classe, a gente tem que mandar para o Ministério dar o aval aí por conta das portarias que existem hoje vigentes, né? Então, nesse caso, como não teve resposta, provavelmente está no Ministério, porque a Anatel está sem passivo de alteração de plano básico, ainda mais de AM, que chegam poucos casos. Então, provavelmente ele está lá no Ministério, então eu solicito, não sei, no e-mail, eu vou passar um e-mail para vocês, no final da apresentação. Ele pode tirar Sim. a dúvida específica. Isso, manda o número do processo para a gente, que a gente vai verificar qual é como que ele está. De qualquer forma, não se tratando de alteração de classe, depois eu vou apresentar na parte do plano básico, sem querer tomar o tempo do Iroá, mas isso vai poder ser feito direto no Mosaic, e lá você consegue acompanhar o status. Os anteriores era para ter finalizado, vamos ver como é que está esse status lá no Ministério, então. Tá certo. Ok. Bom, então vamos prosseguir Vamos aí. prosseguir. Bom, Iroá. então, lembrando que aqui em C2, que nessa fase, então, o MCTIC fará o cadastro e aprovação do local de equipamentos no sistema Mosaico. A responsabilidade de fazer isso é do MCTIC, tá? Caso o interessado já possua PL, mas ainda está em C2, aí a gente pede para entrar em contato com a Secretaria de Radiodifusão do MCTIC. Eles estão tratando isso daí, tá? E lembrando que só é possível licenciar, tá, após a aprovação de locais publicada pelo Ministério das Comunicações, tá bom? A gente adotou então essa postura de mandar para o Ministério porque eles são de fato os responsáveis legítimos para tratar o assunto de C2. Isso não cabe à Anatel, ok? Bom, nós vamos então agora passar para a operação do sistema em si, tá? Primeira coisa que eu vou falar é de acesso, porque isso tem gerado algumas dúvidas, principalmente de responsáveis legais das empresas com relação a engenheiros, e engenheiros que ainda continuam cadastrados e não queriam mais estar vinculados àquela empresa, tá? Bom, o acesso então é feito por esse endereço que está aí na tela, que é sistemas.anatel.gov.br/SE, tá? Não confunda com /mosaico. /mosaico é por conta do legado e da tecnologia que a gente utilizava anteriormente. A gente teve que mudar para SE para não confundir o sistema que a gente utilizou para a Copa com esses demais sistemas de licenciamento e outorga, tá? Bom, digitando esse endereço, então você vai aparecer essa tela, né, de acesso, né, para fazer o login. Você digita seu CPF e senha. Caso você tenha esquecido, você clica ali, tem um esqueci minha senha, ou não tenha sido cadastrado, você também pode clicar em não sou cadastrado. Todos esses dois links remetem ao sistema de segurança da Anatel, tá? Que é o mesmo utilizado para todos os sistemas. Então, se você já tem cadastro nos sistemas interativos da agência, não é necessário cadastrar de novo no Mosaico, tá bom? Bom, no modo de operação, então, que nós vamos falar agora, principalmente a hora que você digita lá você tem o seu perfil, né, do serviço que você já pediu, vai aparecer vários ícones como esses que estão apresentados aí na tela, tá? No caso aqui a gente colocou só dois, por conta do conteúdo do evento, que é o de licenciamento de radiodifusão e do plano básico de radiodifusão, tá? A da minha parte hoje que eu vou falar seria a questão do licenciamento de radiodifusão, abordando principalmente esses três itens, que é a solicitação de ATRF, licenciamento de estações e a parte de alteração técnica, editar a estação, tá? Aí é importante vocês saberem de uma coisa, tá? Muita gente clica nesse link de licenciamento de radiodifusão e fala, pô, não apareceu nenhuma estação para mim, tá? Não apareceu nenhuma estação para mim. E por que não apareceu? Porque a Anatel é responsável de fazer a amarração entre a entidade, tá? A estação e o responsável técnico. E isso só é feito via autocadastramento. Não é por e-mail, não é por petição dentro num processo dentro da Anatel. Tem um formulário próprio, tá? Que a gente disponibilizou a informação.
Aqui. Bom, esse é o formulário do autocadastramento. Apertei 2 vezes, me desculpa. Então, o que acontece? Caso você entre, clique lá naquele link de licenciamento de estação de radiodifusão e não apareça nada, você então deve se dirigir a esse link, tá? Onde tem autocadastramento, que está dentro do site da Anatel, na vertical de setor regulado, como está aí, tá? Nesse endereço. E a hora que você clicar em autocadastramento, vai abrir uma página de radiodifusão e lá uma página com vários links para formulário de solicitação de autocadastramento e um deles é para radiodifusão, ok? Há uma lista lá. André. Olha, vão chegando as perguntas, né? Então, nós temos uma outra pergunta aqui, de Robson Mangueira Bastos, da Difusora Rádio de Cajazeiras, Paraíba. Ele está perguntando se uma emissora de FM licenciada pretende substituir o transmissor principal por outro de mesma potência. Pelo mosaico, devemos editar os campos estação principal e estação auxiliar? Na validação do sistema, informa o não enquadramento em 3 radiais. Mesmo recorrendo ao diagrama da antena e mudando alguns parâmetros, o sistema não passa. Será necessário a mudança de classe da emissora anteriormente licenciada? Bom, vamos lá. Como é feito hoje esse trabalho no mosaico? A gente padronizou a forma de análise de todas as solicitações que existem no mosaico, até porque não havia uma padronização das informações que a gente tinha anteriormente. O que causava um transtorno e uma demora, inclusive, afetava isso muito na parte de estudo de viabilidade lá do plano básico. Bom, dito isso, a recomendação que eu faço é a seguinte: você fez primeiro, se é só do transmissor principal, você não precisa mexer no auxiliar. A questão ela estava licenciada, mas tinha alguma radial que tinha passado, por exemplo, que não estava sendo verificada e agora está. Tem que ser feitos os ajustes no sistema para que ela atenda a regulamentação vigente, tá? Isso é uma necessidade que a gente colocou para que todos os sistemas possam estar compatíveis com o plano básico que é publicado e é o balizador para todo o estudo que é feito de cada solicitação de nova emissora dentro do país, tá ok? Só complementando, isso pode acontecer mais vezes porque no legado, no antigo sistema, não havia essa padronização como o Iroá disse. Então, no APL ou nas alterações técnicas, às vezes ele tinha 5 radiais, outros tinham 4 radiais, aí passou em 4 porque era o que era o mínimo necessário de acordo com a regulamentação. A gente teve que padronizar para deixar, e isso foi feito uma interpolação das antenas existentes no SRD antigo. Então, se você perceber lá na sua estação, é possível que, se comparar com o sistema anterior, haja números que você não informou anteriormente, mas esses números são... a gente teve que fazer uma interpolação para criar os dados de antena, e aí possivelmente, aí não sei se é esse caso, um deles que acaba não passando. Isso pode acontecer porque agora ele é feito com mais precisão. Aí, como o Iroá disse, tem que fazer uma solicitação de alteração para enquadrar todas as radiais. Sim. Bom, tem outra pergunta aqui também. Rogério Costa, da Rádio Floresta de Tucuruí, Pará. Por que em alguns casos, ao fazer alteração técnica, o mosaico pede anexação do projeto técnico, mesmo com uma APL inicial já aprovada pelo MCTIC? E outros casos ele não pede o projeto de APL? Bom, toda vez que você faz uma edição da estação e salva, a hora que você salva, ele cai para uma solicitação que depende da aprovação da Anatel, isso daí. E ele vai pedir, sim, sempre o projeto técnico, tá? Não sei em algum caso que não pediu o projeto técnico, mas quando você faz a edição de estação, ele pede porque você fez uma alteração. Se não foi uma alteração, se for uma alteração apenas administrativa, ele até nem pede o projeto técnico, mas se for uma alteração técnica, ele vai pedir o projeto técnico, tá? E por que isso é pedido? Por causa da regulamentação. Mesmo com a APL aprovada, a edição de uma estação, alteração técnica, tem que ser informada ao Ministério, a Anatel no caso, né, que é para o licenciamento. Então, não tem, isso é um mandamento legal que a gente refletiu dentro do sistema, ok? Bom, tem mais outra pergunta aqui. Geraldo Cardoso de Melo, da TV Alterosa de Belo Horizonte.
Minas. A base de dados do Mosaico não é atualizada regularmente. Muitas estações que já possuem aprovação de local e uso de equipamentos pelo MCTIC apresentam o status TV-C2, canal outorgado. Aguardando dados da estação APL, outras estações obtiveram aprovação de alterações em suas características técnicas e continuam a figurar no Mosaico com seus registros anteriores. São centenas de estações que estão nessa situação. Essa falha impede o procedimento de licenciamento de estações, pois este depende da exatidão do cadastro de seus registros. A fiscalização da Anatel utiliza essa base de dados em suas ações. Assim, o radiodifusor estará exposto a sanções impróprias. Outra inconveniência é que os engenheiros utilizarão dados irreais em seus estudos de interferência. Por que esses dados não são atualizados regularmente? Como proceder diante desse problema? Bom, boa tarde, Geraldo. Um abraço. Responder você até um tanto quanto a gente já tratou bastante de muitos assuntos, acho que a gente amadureceu bastante essas questões tratativas do Mosaico. Essas questões, quando você coloca centenas que não estão atualizando, a gente precisa saber, tá, quais são. Eu lembro que várias que você já passou para nós, a gente atendeu o que é que estava a situação daquela estação, como que era proceder para fazer a correção, tá? E a gente fez várias correções para vários engenheiros que solicitaram isso daí, principalmente no início do lançamento do projeto. Agora, com relação ao C2, isso ainda continua, né? É uma incumbência do Ministério, né? É o órgão legítimo para tratar essa situação, tá? É o Ministério que realmente ele faz toda a gestão e coordena, é o que tem a propriedade de cuidar da parte da aprovação de locais. E muitas vezes, se a aprovação de local ela já está aprovada, saiu na portaria e não está, não somos nós que colocamos, tá? Isso aí é uma incumbência deles e eles já absorveram isso daí, que eles têm que conduzir esse processo, tá? Eu não tenho, tá, em números, Geraldo, como isso está no Ministério, qual que é a fila, o tamanho do problema da APL para o Ministério, e eu também não tenho como dizer quais são os prazos de atendimento deles, tá? Eu posso te dizer, no nosso caso, tá, que a gente está fazendo as aprovações, né, na medida do possível, quando há edição de estação. Se você tome cuidado de verificar se quando você está editando estação, você está salvando, se você está enviando aquilo lá, se está criando processo, não sei, que eu vou mostrar mais adiante como é, tá? E fazer essas verificações. E, por favor, estamos, né, com a nossa caixa corporativa pronta para receber pontualmente esses problemas, porque isso identifica, às vezes, uma regra de negócio que não está bem escrita e que a gente tem que fazer uma evolução, tá ok? Para corrigir o problema, tá? Bom, vamos prosseguir, então. Então, quando você digita, então, você clica ali em licenciamento de estação, licenciamento de radiodifusão, você cai, então, na tela de entidades. Veja que esse link agora, que aparece aí com as entidades, ali vai ter o CNPJ, são todas as entidades que estão cadastradas junto com aquele responsável técnico. Ou seja, se o engenheiro ali ele tem 15 emissoras que ele trabalha, vão aparecer a lista das 15 emissoras. Ainda não vão aparecer as estações, tá? Aí o próximo passo é que são as estações, que é a tela do Fistel. Para entrar em cada uma delas, você basta selecionar a ação entrar e clicar no Play, ok? Quando você faz isso, você cai nessa tela, que é a tela propriamente dita de cada estação, tá? Com essa tela, você tem então o Fistel e tem demais informações da estação. Já aproveitando, houve uma solicitação de alguns engenheiros que essa tela fosse resumida, tirasse um bocado das informações. No entanto, a gente manteve as informações aí, porque outros engenheiros também pediram que mantivessem as informações. Então, assim, a gente entende que, claro, você tem que rolar para a direita para poder ver todas as informações, mas isso permite que você também consulte conforme o parâmetro que você conhece, por exemplo, a cidade, ou o canal, ou o tipo de serviço e assim por diante, tá? Lembrando uma coisa que é importante aqui, que muita gente às vezes vai pela cidade e coloca a grafia como
sem considerar a norma ortográfica, tá? A gente considera a norma ortográfica porque é um legado que a gente trouxe do IBGE, tá? E se você for procurar uma cidade, por exemplo, como Quirinópolis, que é uma proparoxítona, tem o acento agudo no nó, tem que colocar, senão ela não vai puxar, tá ok? Bom, esse aqui é o resumo da estação. Quando você seleciona aquela ação resumo da estação, né, e aperta o play, vai aparecer os dados da estação que estão cadastrados. É uma forma de documentar também, né, no mosaico, no sistema, toda alteração que é feita, se caso você queira manter uma sequência de documentos para registro de todas as estações que você trabalhou e que você fez alteração, tá? Bom, o próximo passo agora é a solicitação do ato de RF que a gente já vem comentando, tá? Bom, o ato de RF ele passa a ter efeito após o pagamento, tá, gente? Então, porque foi publicado o meu ato, aí a pessoa pensa que já está licenciada, que não é isso, tá? O pagamento da frequência é uma coisa, o licenciamento de estação é outra, tá? E toda vez que há um pagamento de PPDU, é necessário fazer sim o licenciamento da estação, tá, gente? Se a sua estação está em C3, ela está com pendência, ela não está totalmente regulada, está faltando licenciamento. Ela tem a frequência, mas não está licenciada, ok? Bom, em que caso você faz solicitação de ato de RF? Quando você está em C1, após o canal vago, em C6, quando há uma alteração do plano básico, né? E em C7, quando a sua frequência expira, né? Quando expirou a sua frequência. Sendo que em C1, quando você paga o PPDU, você está no status C1, você vai para a APL, tá? Lembrando mais uma vez, lá quando está em C1, o Ministério pode até começar a trabalhar com a APL e já deixar tudo preenchido e aprovar. Nesse caso, se a APL já tiver aprovada e você pagar o PPDU, né, já tiver tramitado todo o processo de pagamento do PPDU, de C1, em vez dele ir para C2, na verdade ele pula para C3 porque a APL já está aprovada, tá? O sistema reconhece automaticamente. Bom, estando em C6, né, que é do plano básico, também faz a solicitação, depois de pago, ele cai para C3, que é o licenciamento. Lembrando que depois de C2 ali, em C1 que vai para C2, ele também vai para C3, que é para licenciar a estação, tá? E em C7 a mesma coisa, ele vai para C3, que é para licenciar a estação, tá ok? Bom, como que faz isso no sistema, né? Então você vai lá, tem na barra de títulos tem lá a ação, você clica no Dropbox, onde está o Fistel da estação, né, que você está cadastrado, que a Anatel já lhe atribuiu, seleciona a ação solicitar ato de RF e clica em Play. A hora que você faz isso, se você tiver, onde você pode fazer isso? A hora que você está em C1, em C6 e em C7. O sistema automaticamente calcula, então, para você, o valor que você tem que pagar, tá? E você concorda ou discorda, tá? Agora, tem uma das coisas que tem acontecido, e aí é uma coisa que a gente tem que uniformizar também, isso tudo por conta, né, do legado que a gente teve. Em alguns casos não tem a data do contrato, e muitas vezes tem o contrato, tá? Por favor, entre em contato então com a Anatel para a gente poder regularizar essa situação documental também, tá bom? E nesse caso aqui, quando é muito importante que vocês leiam essa confirmação do PPDU, porque se der um valor muito absurdo, sei lá, deu 300 mil, coisa que não pode acontecer, vocês, por favor, não deem que concorda, tá? Vão clicar em não, obviamente, mas antes disso, por favor, tire um print da tela para mandar para nós, porque isso é um erro, tá? O PPDU, acho que ele eu não fiz todas as simulações, mas assim, um preço mais caro gira em torno de algumas unidades a mais do que 30 mil reais, tá bom? Thiago, você tem alguma coisa? Não. Bom, é importante que em C6, então, você também pode editar a estação, faz a solicitação do ATRF, né? E o Thiago, como eu disse, ele vai abordar um pouco mais sobre esse estado, tá? Bom, como que é o acompanhamento processual? Pessoal, toda vez que vocês fizerem uma solicitação na Anatel e ele entrar para a solicitação, ele vai gerar um número de processo no SEI, que é o sistema de gestão documental da agência, tá? Então, como que eu faço essa consulta? Basicamente, você vai lá na aba de solicitação, tá? Você seleciona o CNPJ, identifica a estação, o canal que você fez a solicitação, tá certo? Você, então,
entra no site da Anatel, você copia esse número, né? Entra no site da Anatel, como está ali, tá? Você vai naquela parte que está destacada, processo eletrônico SEI, tá? E aí a hora que aparecer ali, pesquisa pública, né? Pesquisa pública no SEI, você clica nesse link e a partir daí você então já vê uma tela de consulta do sistema SEI. Essa consulta SEI, ela não tem nada a ver com o Mosaico, tá? O SEI e o Mosaico são sistemas distintos, mas que estão entrelaçados por conta da gestão documental que hoje o governo federal adotou, tá bom? Então, naquele campo ali de número do processo, você cola o número do processo, coloca o código de verificação e dá pesquisar, e aí ele vai trazer a lista de documentos que foi relacionado à solicitação que você fez. Por favor, confira se existe, tá? Caso não exista o número lá, se o número não aparecer, tá? Vocês, por favor, então entrem em contato com a agência e falem, olha, eu fiz uma solicitação, ela está registrada lá, mas não tem um número SEI, tá ok? Bom, como que são as mudanças de status, então, nesses casos aqui quando ele está de C1 e ele vai para C3, né? Como eu disse, então, anteriormente, reforçando, se em C1 você já tiver a APL aprovada, você vai direto para C3, tá? Uma outra ação em C3, né, que é a parte de editar a estação. Nesse caso, quando edita a estação, você tem que subir o projeto técnico, lembrando que isso é uma força regulamentar, não é uma simples exigência do sistema, tá? E se for somente dado administrativo, ele vai só te cobrar uma taxa do S/TFI. É uma taxa de R$ 8,85, tá? Que veio também de legado, a gente teve que colocar no sistema e gastamos uma fortuna para colocar essa cobrança aí, que na verdade ela é incipiente para o processamento, tá? Bom, onde que é possível editar? Quando você está em C3, em C4 e em C6. Só nesses status você realmente consegue fazer alteração. Em outros, se você tiver, por exemplo, em C2, quiser editar, quiser escrever alguma coisa lá, o sistema até aceita, só que ele não salva, tá? Em C1 não aparece isso porque em C1 não existe estação, porque quem inclui estação é o Ministério. Então em C1 não tem como editar a estação, tá ok? Em C7, se você colocar qualquer coisa lá, digitar também, não vai surtir efeito, porque primeiro você tem que solicitar a RF para ele liberar a edição da estação, tá? Pela máquina de estado. Aí é o seguinte, então tem uma coisa importante que é o seguinte: quando você edita a estação pela primeira vez, tá? E ele vai então para a aba de solicitações, aquela solicitação. Se lá na aba de solicitação você fala, poxa, eu lembrei que está errado, eu coloquei a altura errada, eu tenho que editar de novo a estação. Você pode editar de novo a estação quando ele estiver ainda em solicitação, só que ele permanece no mesmo status, tá certo? E ele não gera um novo processo. Ele mantém o processo no SEI e vai aparecer lá o processo no SEI. Você pode até consultar o histórico, você vai ver que tem uma mudança no histórico, tá ok? Bom, lembrando então, isso aí para reforçar o que eu já havia dito, que se caso não aparecer o número do processo, entre em contato com a Anatel, porque a solicitação tem que gerar. Esse link pode se perder? Pode, por vários motivos. Questões de atualização de base de dados, de plataforma de processamento de infraestrutura, questão de firewall, questão de sistema operacional que pode ser atualizado, de browser que pode ser atualizado. Nós já vimos diversas vezes acontecer isso aí. Como o SEI é uma plataforma aberta que muita gente bota a mão, embora com muita responsabilidade, e seja um sistema que todo mundo acha excelente, eu particularmente também acho uma obra-prima isso aí, porque foi desenvolvido dentro do governo, né? Então, várias vezes, quando há uma atualização do SEI, há uma quebra total, às vezes, de conexão com os demais sistemas, tá? Então, por favor, comunique a Anatel o quanto antes a situação. Bom, nesse caso aqui, termos e condições, você então, é a hora que você carrega, quando você faz o licenciamento ou edita estação, que você carrega os documentos, tá? No caso do licenciamento, você vai carregar o laudo de vistoria, então, o laudo de vistoria, com a ART num documento único, tá? E quando você clica ali, você mandar enviar, ele vai fazer validação. Então é aqui que muita gente está se sentindo desconfortável, porque antes já estava em operação e agora está tendo que ter um trabalho extra com relação ao sistema, porque antes essas radiais não estavam sendo consideradas, tá?
O que se chegou à conclusão, principalmente para lançamento do sistema, é que, dando de 10 em 10 graus para o licenciamento, a gente conseguiria atingir um patamar de segurança técnico, né, mais confiável do que simplesmente manter dados antigamente, como estavam com 4 radiais, 5 radiais, e havia um espaçamento entre radiais, às vezes, enorme. Então, eu começava, às vezes, com 20, pulava para 70, ia para 180, ia para 350. Então, assim, fragilizava a aplicação do estudo do plano básico, tá? Bom, dependendo do que você alterar no sistema, ele vai fazer a cobrança ou da TFI ou do S/TFI, tá? Então, mudando a estação principal ou estação auxiliar, é onde pode haver cobrança de TFI ou /TFI, tá? Que são as 3 únicas abas que vocês conseguem mexer. A aba administrativa e de entidade, vocês não conseguem alterar, tá? Bom, o relatório de validação. Você aqui, quando edita a estação, você pode clicar em validar e verificar o que de fato não está inconsistente com relação ao que o sistema está validando, tá? Ao valor que o sistema de referência do sistema. Bom, nesse momento, aí você faz uma avaliação do projeto técnico, né? O que está faltando, o que pode ser ajustado para regularizar. Lembrando que tudo que você fizer, né, de ajuste, você tem que refletir depois no seu laudo de vistoria, tá? Não é ou no laudo técnico que você vai subir também para a Anatel quando você editar a estação. Tem que ter em mente que, assim, uma coisa tem que estar casada com a outra. Não pode você fazer todos os ajustes e ter um laudo de vistoria totalmente destoante do que você registrou no sistema, tá ok? Bom, uma outra coisa para deixar vocês também a par de como a carga no mosaico na PL está sendo feita, tá? Antigamente só tinha de 10 em 10, foi solicitado de 15 em 15. Aí, bom, hoje o mosaico funciona ou de 10 em 10, de 15 em 15, de 30 em 30, 45 em 45 e 60 em 60. Não tem importância, você pode deixar campos em branco quando estiver preenchendo esses dados, tá? Lembra que você só preenche ou de 10 em 10 ou de 15 em 15. Não existe um merge uma fusão desses campos não, tá? E lembrando que nesse caso ele atende de caso 45 e 45 também, sendo que isso também, lembrando, fragiliza um pouco com relação ao estudo do plano básico, ter certeza de que não há nenhum problema de interferência. Uma coisa que é importante vocês terem em mente é o seguinte, que nesse caso, né, tem que ser informado para a PL pelo menos 4 radiais, pelo menos 4 direções, para que o sistema possa depois fazer a interpolação e fazer a validação lá mais para frente no licenciamento, como o Thiago falou. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu já estou com a PL aprovada e lá não está passando o licenciamento. Antigamente era o mesmo processo. No licenciamento a gente fazia a verificação de todas as radiais, tá? Hoje ela até fazia de 1 em 1 grau, se fosse o caso. E nessa toada a gente pegava alguns casos e fazia exigência e a pessoa fazia o ajuste. Só que naquela época era uma época documental. E isso, às vezes, no licenciamento poderia levar até 1 ano, até mais de 1 ano para completar o processo. Hoje a gente consegue fazer isso, dependendo da disponibilidade do engenheiro e como ele atua em campo, a gente consegue fazer isso no mesmo dia. Que esse é o ganho, né, que a gente vem falando do mosaico, né? Que é a questão de agilidade documental e também processual. E a transparência que trouxe para o processo, que todo mundo está enxergando o que todo mundo está fazendo. Então, nesse ponto, eu fico muito à vontade para dizer que, claro, a gente tem encontrado ainda alguns problemas, mas muito raros agora, nesse momento, né? A gente já mapeou muita coisa e que muita gente até já consegue fazer todo o processo dentro do sistema, tá? Por isso a gente está tranquilo com o uso do sistema, a gente acha que é um sistema confiável, tá? Tenho certeza que é um sistema confiável. E a gente tem trabalhado no sentido de melhorar e resolver pontualmente aqueles problemas que a gente não consegue, não foi resolvido com a migração do sistema, tá? Voltando então à questão de licenciar, tá? Voltando para o fluxo, né? Quando você está em C3, você clica em licenciar, então nós vamos licenciar, né? E aí nesse momento o sistema vai exigir que você carregue o laudo de vistoria e a RT num documento único. Lembre-se que você tem que carregar um documento só, não tem uma RT separada do laudo, tá? É um documento só, faz um merge no Adobe.
e o sistema então calcula a TFI. Você concorda ou discorda? Novamente, você tem que verificar, né, conforme a classe e o serviço, se aquele valor que está aparecendo, ele é, de fato, o valor, né, que está sendo cobrado na tabela de TFI da lei. Caso você tenha um caso atípico que não está batendo, né, você tem lá todo o cadastro, por favor, tire um print da tela e nos mande para a gente verificar o que está correndo, tá? Após o pagamento, então, da TFI, a solicitação vai para a C4. Quando que ela vai para a C4? Quando o sistema reconhece o pagamento. Não é simplesmente enviar e ela muda para C4. Você tem que pagar o boleto da TFI e o sistema todo dia, à noite, ele faz o processamento da verificação de pagamento e leva em consideração essa questão do compensação bancária do governo, que são até 4 dias úteis, tá? Bom, imprimir a licença, como eu disse, você pode imprimir várias vezes, não existe mais segunda via de licença, tá ok? E lembrando que tem um QR Code ali que identifica, né, e dá mais também segurança ao documento, e se isso for fraudado de alguma forma, isso tem como a gente fazer a leitura e ver se de fato foi gravado no sistema da agência, se alguém gerar um documento parecido com esse, né, com a mesma formatação, mas é possível rastrear, porque se ele não tiver gravado no sistema da Anatel, ele pode ser considerado um documento fraudado, tá? Bom, esse é o endereço, né, que é da gerência onde eu estou hoje, que é a gerência de outorga, licenciamento e estação, tá? Esse é o canal de comunicação. Por favor, mandem suas contribuições, dúvidas, tá? Que perdurarem ainda após o evento. Estamos aguardando que mais engenheiros consigam utilizar o sistema, tá? Hoje nós já temos mais de 3.200 solicitações concluídas no sistema Mosaico, né, no sistema de controle de radiodifusão, o que mostra, de fato, uma abrangência bem grande do sistema em termos de atuação das entidades de radiodifusão, tá? Bom, da minha parte, por enquanto é isso. Eu vou passar a palavra para o Thiago. Não é melhor, agora. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, aí nós vamos voltar novamente com o Thiago, né, que vai falar a parte dele sobre plano básico, etc. E a gente volta. E as perguntas a gente está tentando responder aí à medida que elas vão chegando aqui no prompt, e vocês podem continuar perguntando à vontade e a gente está aqui para responder. Tá bom? Vamos parar aí por 10 minutos e a gente já volta. Obrigado.